O Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa vai fazer um estudo para avaliar 2 tipos de cirurgia bariátrica na cura do diabetes tipo 2. O estudo, em parceria com o Ministério da Saúde, será feito em 75 voluntários pacientes do SUS, com índice de massa corporal entre 30 e 35. Todos devem ter diabetes tipo 2, que é a forma mais comum da doença. Ela atinge obesos adultos com histórico na família. Uma das cirurgias que será avaliada é a bypass gástrico, a técnica mais usada. Parte do estômago é grampeado e o intestino inicial ganha um desvio. Isso aumenta os hormônios que dão a sensação de saciedade, além de diminuir a fome e melhorar o diabetes. A outra cirurgia que será avaliada ainda não foi aprovada no Brasil. Ela foi desenvolvida para tratar o diabetes porque recoloca o íleo, que fica no fim do intestino delgado. Quando entra em contato com a comida, o íleo produz o hormônio que estimula a produção de insulina. Com o resultado do estudo, que deve durar 2 anos, o Instituto Sírio-Libanês vai poder comparar a eficácia das 3 formas de tratamento: as 2 cirurgias e o tratamento clínico, que é feito apenas com medicamentos. Nós recebemos aqui no estúdio Janete Leão Ferraz, jornalista que lança no próximo dia 6 o livro de Top Model, A Ex-Obesa, uma relação íntima com a balança. Janete, é um relato pessoal, é um drama pessoal. Você, então, era modelo, chegou a pesar 50 quilos com 1,80 m. Exatamente. E depois atingiu 135. Mas tem uma história antes disso, né? Eu, aos 13 anos, tinha 1,80 m, 50 quilos. E aos 38, eu tinha 1,80 m e 65 a 70 quilos. E comecei a variar de peso desde os 35 anos. Agora, como que era a vida de modelo naquela época? Nos anos 80, a vida de modelo era uma vida dura, que a gente trabalhava muito o tempo inteiro, não ganhava-se essas fortunas desde a era giselização. E não tinha esse papo de anorexia. Eu comia tudo que eu queria, sempre comi tudo que eu queria. E as minhas amigas, que também éramos poucas na época com 1,80 m, porque éramos muito altas para a geração, né? Então a gente tinha uma vida de trabalhadores. Eu fazia faculdade, trabalhava 8 horas por dia e nos finais de semana desfilava também. Porque nós éramos poucas, mas todo mundo batia um pratão, ninguém falava em anorexia, bulimia, não existia essa vigilância. Ao contrário, nós éramos as magras demais para os padrões vigentes na época. Sim, não tinha tanta cobrança. E, Janete, como que aconteceu essa mudança radical? Como que você chegou aos 135 quilos? Então, foi uma questão hormonal. Na verdade, eu comecei a variar quando eu tive um nódulo de tireoide. Com 38 anos, eu tive um câncer de tireoide e fui extirpada a minha tireoide, que é uma glândula responsável pelos aceleradores do corpo. Isso agravou a obesidade que vinha já variando. Eu vinha variando de 10, 8, 6 quilos. Eu já vinha fazendo dietas. Eu fiz todas as dietas disponíveis porque já existiram. Então, aos 40 anos, eu adentrei a obesidade mórbida, ou seja, o meu IMC ficou em 42%, né? Que é, para você calcular o IMC, você tem que pegar o peso e dividir pela sua altura ao quadrado. Se você tiver mais de 40, você está dentro da obesidade mórbida, em que 12% dos brasileiros hoje se encontram. Então, meu livro é um relato pessoal, sim, mas é um alerta também para as estatísticas, né? O Brasil está com 49% da população acima do peso saudável. Né? E nós somos hoje o 2º país no mundo em cirurgias bariátricas. Então eu comecei a pesquisar. Eu sou jornalista. Sim. E fiquei bastante conhecedora das cirurgias que se praticam no Brasil hoje em dia. E como que foi isso? A gente tem até uma foto, né, do livro para a gente mostrar aqui, que ilustra bem essa mudança radical. Sim, né? ali, exatamente. Isso. Na foto da esquerda eu tenho 17 anos, na casa da minha mãe, com um móvel que eu herdei dela. Nas fotos do meio eu estou com um olhar visivelmente diferente, né? Eu estava muito deprimida, com 42 anos e já pesando 120 e tantos quilos. Eu não me lembro o peso exato. Na foto da direita, né, na minha direita, eu estou com 53 anos, que é a idade que eu tenho hoje, pesando, nessa foto, 78 quilos. Eu mantenho uma média entre 76 e 78 por conta da idade, porque não dá mais para pesar 50 quilos, né? Eu falo que meu pescoço vai parar no pé se eu ficar com esse peso. Então, dá para ver que são pessoas diferentes, né? Foi uma coisa absurda, complicada. É muito ruim ser obeso, eu nunca tinha tido essa experiência,
Pois é, como que ficou a sua cabeça, né? No livro você comenta que ser gordo é considerado crime. Exatamente, eu costumo dizer que ser estelionatário é mais aceitável no Brasil ou em qualquer lugar do mundo do que você ser obeso. Então, existe uma discriminação à obesidade e existe uma patrulha, né? Existe um patrulhamento à obesidade. A maioria das confecções bacanas não fazem roupas para maiores do que 48 ou 44, eventualmente. E as pessoas são obrigadas a fazer todo tipo de esforço, inclusive se submeter a cirurgias que são aviltantes, né? Porque as cirurgias bariátricas vêm caminhando, como a ciência vem caminhando, né? Para você ter para você chegar numa boa cirurgia, existem muitas más que vão acontecendo, né? E a ciência avança assim, né? Para uma técnica se tornar muito boa, ela já terá sido ruim, né? Então, a população está cada vez mais obesa e eu cheguei num ponto que eu estava com 185 quilos, diabética, com hipertensão, minha pressão era 25/18 e eu nunca parei de praticar esportes, porque eu sempre fui uma desportista, desde jovem, né, desde criança. Aí, quando eu tinha 44 anos, eu tinha conseguido emagrecer 50 quilos aos 43. Aos 44, os meus filhos foram morar fora, eu sou uma mãe árabe, eu acabei engordando 30. Aí eu desisti, eu desencanei e falei, não, eu vou operar. Mas eu não tinha certeza que eu gostaria de fazer uma cirurgia que tivesse a restrição mecânica e não tivesse o restabelecimento da saciedade da fome no cérebro. Foi quando eu fui orientada pela minha geriatra a procurar alternativas. E aí fez a cirurgia bariátrica, qual que foi a principal? Eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas ela é uma cirurgia que faz uma gastrectomia vertical, como agora há pouco vocês ilustraram a matéria sobre a questão da diabetes. Eu fiz uma cirurgia que é gastrectomia vertical com a bipartição, que é intestinal, ou seja, como a gente, por conta da nossa alimentação estar muito industrializada, a gente digere no primeiro terço do intestino. Isso faz com que os hormônios que ficam no último terço do intestino, ou seja, que ficam no fim do intestino, eles não conversem com o hipotálamo. E isso faz com que a gente perca o limite da saciedade de fome. Essa cirurgia, ela fazendo com que, estimulando os hormônios, assim como vocês explicaram na matéria anterior, faz com que você restabeleça o limite de saciedade da fome. Então, hoje eu como muito bem, eu não preciso tomar vitaminas, eu pratico esportes, eu pratico yoga, eu pratico stand-up paddle e também faço caminhadas diárias. E tenho uma vida saudável, sinto gosto de tudo, como tudo. Come de tudo? Como de tudo, nunca tive vômitos, nunca tive infecções, nunca tive diarreias. Ou seja, o limite de saciedade foi restabelecido, né? Então, essa é uma diferença, eu acho, bastante séria com relação às outras cirurgias. E, Janete, agora a jornalista virou notícia, né? Pois o que te fez expor, assim, a sua intimidade nesse ponto? Porque eu conto muito essa história. Eu não posso ver uma pessoa com excesso de peso. O meu marido, às vezes, fala para mim, tudo bem, vai ali, né? Eu vou a outra mesa, a gente está num restaurante e fala, olha, por favor, pesquise. Obesidade é como a impressão digital. Para cada indivíduo, ela tem um diagnóstico e uma terapêutica. Então eu falo, não vá fazer o que todo mundo faz, procure a sua cura. Cura não existe, existe controle, né? Assim como o alcoolismo, né? A diabetes a obesidade é uma doença e como tal ela deve ser tratada. Não é falta de força de vontade, não é psicológico, não é psicossomático, é uma questão neuroquímica que deve ser tratada. Agora, a balança é inimiga do magro, né? Do extremamente magro e é inimiga do obeso. Como que você encara hoje a balança? Hoje eu encaro a balança com bastante tranquilidade porque eu como muito bem e eu tenho uma adequação ao meu corpo hoje. Consciência corporal é fundamental. Nosso corpo é o nosso templo primal, né? Depois que a gente sai da barriga da nossa mãe, o corpo é o templo primal. A gente tem que sacralizar isso e ter essa consciência corporal. Se você for um pouco obeso, ou se a pessoa for menos obesa e estiver satisfeita com o seu corpo, essa é a grande busca nossa, né? E eu decidi fazer o livro para poder parar de contar, porque eu estava inconformada. E não daria para eu contar essa história sem me expor, porque eu teria que falar toda a minha verdade. Tá certo. Janete, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada. Boa noite. Força Aérea Síria bombardeia redutos rebeldes na capital Damasco. 8 pessoas morreram. O avião passa e joga bombas a leste de Damasco. De longe, dá para ver o tamanho da destruição. Pelas ruas, vítimas são carregadas. Entre os feridos que recebem atendimento médico está uma criança. Os novos ataques acontecem no momento em que as Nações Unidas voltam a se manifestar a respeito das atrocidades cometidas na Guerra Civil da Síria. Vídeos divulgados nos últimos dias mostram tortura e assassinatos cometidos por ambos os lados.
Os 20 meses de conflito mataram 33 mil pessoas e deixaram 2,5 milhões de sírios vivendo em situação crítica e necessitando de ajuda humanitária. Mais de 250 mil deixaram o país em busca de refúgio nos países vizinhos. Rússia e China, tradicionais aliados do ditador Assad, são contra uma ação militar do Ocidente na Síria. E a seguir, papai Messi não marca, mas Barcelona vence de novo no Campeonato Espanhol. E mais, comer fruta no pé, uma das atrações do turismo rural no interior paulista.